Olá, muitíssima boa tarde. Uma alegria poder dividir esse pequeno momento com você, poder encontrar a cada um aqui na sua horinha do almoço. O meu agradecimento para você que tira esse tempinho para estarmos juntos. Eu sou Tereza Cortes, para aqueles que não me conhecem, e uma apaixonada. Quem é essa Tereza Cortes? Simplesmente uma pessoinha apaixonada por tudo que gera vida, por tudo que gera resultado e gera emagrecimento, qualidade de vida, claro, bem-estar para todos nós, que é o que vai garantir aí ter uma vida boa aí para frente, né? Fazer parte aí desse momento de querer viver alguns anos a mais, nada mal, não é mesmo? A longevidade que eu posso promover para mim através dos hábitos. E aqui, nesse momento do Papo Magro, é o momento que nós destinamos a tratar de conteúdos preciosos que vão poder proporcionar para nós, que vai poder aí, ao longo do tempo, contribuir para essa mudança de hábitos tão necessárias. E aqui hoje o tema que eu destino para conversarmos, para rolar um papo mais do que solto, esse papo magro, o tema da nossa conversa de hoje, ele é voltado aí para o nosso emagrecimento. E esse tema específico é quando muitos de nós incorrem no erro, no risco de dizer, não, é só uma fase que eu estou atravessando e a hora que eu quiser emagrecer aí, a hora que der eu emagreço, eu não preciso de ajuda para isso. E é uma fase que isso vai passar e eu vou voltar o meu peso. Então, aqui hoje nós vamos refletir sobre isso, talvez aí no seu inconsciente, nos seus bastidores, talvez você já tenha dito isso para você e não está sabendo ainda. Então, vamos fazer aqui uma reflexão inicialmente sobre o que está por trás dessa obesidade que tem assolado o mundo, que tem colocado nós brasileiros aí já lá no topo das estatísticas do crescimento tão terrível das doenças voltadas aí para esse universo da obesidade, o sobrepeso, a obesidade, a gordura sendo acumulada cada vez mais e causando até obesidade mórbida para alguns casos e, logicamente, diversas outras enfermidades que estão associadas a essa obesidade. Então, vamos aqui estar refletindo o que gera esse aumento da obesidade. Para os que estão chegando, eu vou repetir o tema da nossa conversa de hoje. Você que se encontra fora de forma, fora do peso, e você afirma para você mesmo, não, é só uma fase que eu estou atravessando e que isso eu resolvo sozinho, não preciso de ninguém para me ajudar a emagrecer. Então, vamos lá. Se hoje nós fazemos parte dessa estatística de pessoas obesas, dessa inflamação avançando, que nada mais é, a obesidade é um processo inflamatório das nossas células e há muito tempo já foi classificada como uma epidemia, uma doença que envolve aí toda a saúde pública. As preocupações são enormes das autoridades públicas voltadas para a saúde. E nós aqui vamos refletir o que gera essa obesidade, muito brevemente, para daí nós falarmos do que me gera essa resistência de buscar ajuda para esse emagrecimento. Então, são vários os fatores, dentre eles aqui eu vou estar vou estar ilustrando com algumas possibilidades que a gente pode refletir juntos do que gera
essa gordura acumulada no nosso corpo, o que que gera essa engorda que tão alarmante que tem preocupado a todos nós, que hoje já não se tem mais idade para falar que a pessoa esteja fora do peso. Antes, que era uma coisa mais voltada lá para a idade mais madura, quando o metabolismo já tende a ficar mais lento, hoje não, hoje já é comum você ver, até na primeira infância, bebês nascendo com sobrepeso, crianças já fora do peso adequado e por aí vai. Então, nós vamos estar analisando que um dos fatores que eu percebo muito forte para o aumento dessa obesidade e, logicamente, reforçar o grupo dessas pessoas que falam que é só uma fase, que ela vai poder, que vai passar, que ela não precisa de ajuda para esse emagrecimento, um dos fatores é exatamente o avanço tecnológico, o avanço da indústria alimentícia, cada vez mais com alimentos refinados e mudando o integral cada vez mais difícil, e os refinados, refinado no sabor, refinado na fibra, refinado na espécie de embalagem que vem aquele alimento, com os atrativos próprios do comércio, da indústria alimentícia, porque quanto mais atrativo, mais, digamos, a venda é mais rentável. Então, com esse avanço tecnológico que chega até o campo, no momento os grandes produtores, eles hoje já têm pesquisadores próprios na área de alimentos, detalhando ali que tipo de semente será lançada naquele solo. Um exemplo disso nós podemos ver através do trigo, que hoje já tem inúmeros pesquisadores trabalhando de que forma pode aumentar o volume daquela massa ali do trigo, e isso está lá na genética, mudando a genética daquela semente para ter uma produção mais larga, para ser mais volumosa e, consequentemente, mais lucros chegando. Então, esse avanço tem promovido não só essas pesquisas, como também a melhora na apresentação dos produtos, a melhora no prazo de validade desses produtos alimentares, no sabor desses produtos, na consistência desses produtos. Então, isso tudo, essa química que vai sendo adicionada desde o plantio até as prateleiras dos supermercados e até a nossa casa, no momento que eu e você, na hora de preparar a nossa comida, no momento que nós escolhemos usar o tempero industrializado, isso também é um veneno que vai promover essa gordura acumulada no nosso corpo. Então, refletindo aqui sobre essa obesidade avançando e sobre esse tema de hoje, que é eu ou você que pode correr o risco de achar que é só uma fase e que não vamos precisar buscar ajuda para acontecer esse emagrecimento. Então, está lá a indústria também assolando com os alimentos atrativos, que tem pouco poder nutricional no alimento e que tem mais o poder da engorda. Que engorda que é essa? Por que que ocorre? Porque tem diversos aditivos químicos naquele alimento, além das gorduras trans, que vão bloquear o emagrecimento, que naturalmente poderia você consumir o alimento e ele ser ali de forma mais branda, com menos impacto para o seu corpo, de ele ser digerido e ter um melhor proveito dos nutrientes. Mas se esses alimentos são refinados, são industrializados, isso vai trazendo efeitos cumulativos no nosso corpo, causando esse aumento das células inflamatórias e, consequentemente, a obesidade avançando.
Então, outros fatores da obesidade tá alarmante. Os hábitos alimentares mudaram ao extremo. Com essa indústria avançando, hoje é muito comum você chegar na zona rural e antes, eu que sou oriunda aí desse contexto, eu que tenho todo orgulho de falar sempre que eu nasci na roça e é um ambiente que eu amo muito, que tem muito a ver com as minhas raízes, com a minha origem. Então lá atrás, nesse ambiente rural, era muito próprio a pessoa comer o que tirava da terra. O feijão, o arroz, o milho, a mandioca, o polvilho sendo produzido ali, que ali fazia biscoitos, fazia tapioca, fazia bolos, e o leite sendo tirado ali ao pé da vaca, a comida sendo preparada com aquele fogão a lenha, que não tinha nada de micro-ondas acontecendo, e nem forno elétrico, e nem comida no fogão a gás. Então, diversos fatores lá naquele meio rural contribuía, sim, além da pessoa ter hábitos mais saudáveis, de acordar mais cedo, dormir mais cedo, diversos fatores contribuíam de forma super favorável para a pessoa que vivia na roça não engordar. Além dessas comidas altamente nutritivas, comendo o mais natural possível, ela também tinha uma movimentação grande ali ao longo do dia, não tinha sedentarismo, não tinha televisão, energia elétrica para promover a pessoa a ficar acordada muito tempo ou entretida ali nos eletroeletrônicos. Então, com essa mudança na indústria, esse homem do campo também passou a fazer uma mudança nos hábitos dele. Então hoje é muito comum nós chegarmos na roça, no meio rural, em alguma comunidade aí voltada para chacras, lugarejos, e nós encontrarmos a população ali local também passando pela obesidade. Mudou demais esse quadro. E nós já podemos ver os índios hoje também desse jeito, porque essa comida industrializada está chegando no campo. Antes, o homem do campo ficava com o alimento que ele tirava da terra e ali mesmo ele se resolvia. Hoje já está mudando, porque ele tira da terra o alimento e vem para a cidade para vender o alimento e volta para casa com aqueles venenos que eu chamo, que está lá na comida industrializada, abastecendo a casa dele. Então, isso tudo trouxe as possibilidades de engorda para nós. O poder aquisitivo também aumentou, o poder de compra chegou em muitas casas e as pessoas vão tendo mais acesso a outras escolhas alimentares que não são as melhores. Então, são N os fatores. E agora, por último, mais um fator que leva a esse ganho de massa gorda, ao ganho de peso, também alguns tipos de medicamentos que têm o efeito cumulativo no nosso corpo, de metais pesados, de toxinas, que vão também travar o nosso emagrecimento. E um último fator que eu não posso deixar de falar, mudanças hormonais ocorrendo no nosso corpo, também voltada pelas escolhas que não são as melhores na nossa alimentação. Aquilo que escolhemos pôr no prato, interferindo até mesmo na estrutura hormonal do nosso organismo, na parte hormonal. E aqui, agora, nós vamos estar refletindo o que faz essa pessoa que se encontra fora do peso ideal. E você vai me perguntar aqui agora, mas Tereza, o que é esse peso ideal? Quando você fala assim, quantos quilos eu devo ter? Não se preocupe com isso. Nós aqui, quando falamos de
peso ideal, nós não estamos comparando ao que a mídia vende, ao que as revistas lá na primeira capa estão anunciando, os corpos das beldades. Não, não é isso. Cada um de nós precisa ter a consciência de qual o melhor peso que ele precisa ter. Eu não posso querer equiparar a esse universo, digamos, artístico, mas eu preciso buscar para mim a minha melhor versão, a minha melhor forma, dentro do que é saudável para mim. Que aqui também nós precisamos refletir que um organismo muito magro também não é interessante, que depois serve até de conteúdo para falarmos aqui, que quando a pessoa emagrece em excesso, ela tem também uma perda óssea significativa, além da massa magra do músculo indo embora. Então, também não é o caso aqui da gente, de nós nos preocuparmos em ficar aquele organismo, aquele corpo super magro, quase que esquelético. Não, não é essa a questão que estamos falando. Então, se você está aí com sobrepeso, caminhando já para uma obesidade, eu te pergunto, o que te faz resistir às ajudas? Aquilo que vai contribuir para a sua melhora? Você que insiste em falar que é só uma fase que vai passar, você percebe que enquanto você está nesse movimento da recusa, da negativa, da recusa de buscar ajuda, de aceitar ajuda, tem toda uma situação acontecendo por trás de piora para a sua saúde, para o seu corpo no todo. Então, se hoje nos é apresentado através da mídia, através da ciência, através de pessoas bem intencionadas, através de estudos de caso que deram certo. Então, são muitas as possibilidades que chegam para nós hoje, mostrando possibilidades de ter um emagrecimento favorável, de melhora da nossa saúde, e ainda assim nós vamos nos guiando aí por decisões que fechamos, muitas vezes decisões essas que foram como se fossem fundamentos que estabelecemos para nós, que não precisamos de ajuda. Nós achamos que somos muito autossuficientes para resolver aquela questão e vamos levando uma vida ali com aquele sobrepeso, com aquela gordura cada vez mais repercutindo na minha saúde, repercutindo na minha forma física, repercutindo nas minhas emoções, que, como eu já disse aqui anteriormente, as nossas emoções também estão voltadas lá para o nosso intestino. E se nós estamos com esse corpo inflamado, lógico que o nosso intestino está todo corrompido. Esse intestino está também prejudicado para poder sair dali boas emoções, para sair dali bons receptores desses neurotransmissores, levando o que for de melhor para o cérebro, para dali gerar as melhores emoções. Então, aqui eu te pergunto, até quando você vai resistir à ajuda que te é oferecida para que você possa pôr em prática e já ir alcançando os resultados? Então, aqui também nós vamos estar falando de que forma pode ser benéfico para você aceitar essa ajuda, e de que forma pode ser maléfico também você opinar, resolver de outra forma. Então, quando você está aberto a conhecer algo que é novo para você, que embora te espante, mas que ao mesmo tempo você sabe que dali daquilo que está sendo mostrado pode ser motivo de melhora para você, desculpa a minha franqueza,
você não seria nada inteligente se você recusasse essa oferta que está sendo feita, aquela oportunidade maravilhosa que está sendo feita para você. E aqui nós podemos elencar já essas oportunidades. Às vezes você mora a poucos metros de uma academia ou de um parque, locais que poderiam promover ali um movimento fantástico acontecendo, tanto das suas atitudes, você se decidindo se colocar ali naqueles ambientes, como o seu corpo em movimento e como essa energia que está represada em você, sendo queimada ali, a caloria sendo mandada embora e, consequentemente, de forma maravilhosa, o seu emagrecimento chegando. Então, aqui já é uma oportunidade fantástica para nós, se é o seu caso, de você ter essa academia próxima, esse parque próximo à sua casa. Mas se não é o seu caso, se essa academia fica a alguma distância da sua casa, cabe aqui também uma outra oportunidade. Olha que legal. Você também pode, digamos, não, eu vou me matricular naquela lá mais distante, mas eu posso ir caminhando para ela. Porque enquanto eu estou caminhando, eu já estou aquecendo, eu estou ganhando tempo, é mais dinâmico para mim o percurso que eu vou fazer na rua até chegar àquela academia. Eu vou encontrar pessoas, eu vou poder tomar um ar diferente, eu vou poder pôr minha vida em pauta, minha vida vai ser passada limpa enquanto eu caminho para aquela academia. Chegando lá, eu já estou ganhando tempo, porque o meu corpo já está aquecido, eu já vou chegar ótimo para o treino. Você percebe que já é mais uma oportunidade chegando para você. Ou até mesmo uma amiga pode chegar e falar, escuta, eu encontrei um curso maravilhoso, um programa de emagrecimento online que eu adquiri, estou encantada com as ferramentas que ele apresenta, e você não quer dividir comigo aqui um momentinho para você ver algumas coisas que você já pode pôr em prática? Ou talvez essa amiga não vai te franquear ali aquela oportunidade, mas ela vai te sugerir. Escuta, você não quer ver? Você poderia adquirir para você, vai valer muito a pena. E o bacana é que esses atos que você vai aprender, que eu estou aprendendo lá no curso, eu vou poder adequar também para o resto da família. Então toda a casa vai ter uma grande melhora, um grande resultado. Ou outra hora você vai, digamos, você está caminhando ali na rua ou vai para uma festa, algum ambiente diferente, e tem anos que você não encontra tal pessoa e que você vai ter a graça de reencontrá-la. E daí, você talvez seja o seu caso, que você esteja acumulando gordura cada vez mais, resistindo a essa ajuda de buscar, de achar que é só uma fase, e de repente você vai encontrar aquela amiga, ou no supermercado, ou num clube, ou numa festa, e você vai ver aquela amiga que você já vai começar a ficar incomodada. Ao invés de você ficar feliz do reencontro, claro que tem ali uma alegria inicial, mas depois você começa a já se preocupar, a se incomodar com a forma física daquela amiga que está muito melhor do que você. E aí a hora que você começa a querer pôr defeito naquela pessoa, você começa a incomodar, não tá te incomodando o que você está vendo, ou seja, a melhora, desculpa aqui a minha franqueza, a melhora está te incomodando, porque você está vendo o problema ficou para você com lentes aumentadas. E o que é isso? Você evitou tomar posse das oportunidades que chegaram para você, e daí naquela festa você se vê diante de um resultado fantástico que não é o seu. Então, veja, quando nós fazemos para nós
essas juras, esses juramentos eternos, eternos até o momento que nós podemos ter a decisão de mudar de rota, não é mesmo? Aquilo que não está funcionando para nós não é favorável nós insistirmos. Então, se você fez algum juramento sem perceber aí com você que você está bem daquele jeito, que não precisa emagrecer, ou que é só uma fase que você está passando que vai resolver, e você vai resistindo essa ajuda, a questão aqui ela pode ficar pior, porque cada época que passar, o seu problema está maior, que inicialmente pode ser 1 ou 2 quilos a mais à frente já pode ser o peso do seu corpo acontecendo, você sentindo dores nas articulações, nos joelhos, na coluna, você começar a ter enxaqueca, o seu sono pode estar já sendo prejudicado, você já começar a ter problemas estomacais. Daí a pouco, mais à frente, você já começa a se incomodar que as suas roupas não estão te cabendo. É como se as suas roupas não te reconhecessem mais. E daí a pouco você já começa a se incomodar que você não se sente bem de ir numa loja para tamanhos maiores. E, gente, cabe aqui agora também um parênteses que me chega aqui à cabeça para falarmos. Você percebe que está tão nítido, até no comércio está nítido essa fuga para buscar a melhora, a recusa da oportunidade até no comércio. Isso é notório, é visível para nós. Você quer ver um detalhe? Hoje já tem um termo mais bonitinho para se falar. Ao invés de falar que a pessoa está gorda, que ela usa roupa para gordo, você sabe qual é o termo? Você já vai saber aí o termo que está em moda. É o termo plus size. Já não é mais o tamanho GG, extra G, é o plus size. Ou seja, são recusas que nós vamos arrumando e a indústria, o comércio, a moda, a indústria da moda, ela já pegou essa sacada. Ela já chegou para ela a informação muito antes de você se dar conta dessa recusa que você faz para buscar a sua melhora. Então, até na moda isso está representado. E aqui nessa nossa conversa, o objetivo dela é te conscientizar que você pode sim sair desse terreno, digamos, esse terreno sustentável que você estabeleceu para você, dessa zona de conforto, desse porto seguro, e você pode já ir começando a remodelar em você que algo precisa ser feito. Não faz sentido eu ficar arrumando as minhas desculpas para eu permanecer com aquele peso a mais. Porque, como eu disse, começa com poucos quilos, daí a pouco o seu corpo está sentindo, daí a pouco as enfermidades vão chegando, e você vai me perguntar aqui agora, mas Tereza, quais as enfermidades que podem chegar por eu estar fora de forma, por eu estar acima do peso? Gente, não precisa muita coisa, nós já sabemos. Nós temos aí o risco de alcançar a diabetes, temos o risco da hipertensão, temos o risco das cardiopatias, dentre elas o infarto do miocárdio, temos o risco do AVC acontecendo, temos o risco das intolerâncias alimentares acontecer exatamente pelos excessos alimentares. Temos o risco de uma mudança no nosso metabolismo, tornando mais lento cada vez mais para acontecer o nosso emagrecimento. Temos o risco das doenças metabólicas, ou seja, mudado o processo digestivo, já passa a ter falhas.
já passa a ter armazenamento de nutrientes a mais, ou já passa a ter, você começa a eliminar gordura pelas fezes, proteína pelas fezes, muitas vezes já em decorrência dessa obesidade que vai avançando para você. Então são de inúmeras as possibilidades, os fatores que podem chegar para você dessa forma dura, de cada vez mais um peso a mais. E nós vamos também aqui lembrar da cintura, da circunferência abdominal. Se a nossa barriga vai aumentando, e é um dos lugares favoritos dessa gordura se instalar, se vamos aumentando essa camada adiposa, a gordura acumulada na nossa circunferência abdominal, cada vez mais nós temos aumentado, isso não é novidade aqui para nós, temos aumentado o risco para essas cardiopatias. Então, analisando aqui essa recusa que você faz de buscar ajuda, ela vai complicando cada vez mais. Mas claro que tem um caminho mais favorável para você fazer, que é esse caminho que nós falamos. Quando você aceita a ajuda, ela fica super 10. A ajuda pode ser de uma dica de uma amiga, pode ser de um produto que você vai adquirir, que você tenha provas suficientes que ele vai te servir, pode ser um tratamento mais a longo prazo que você vai buscar, pode ser a alimentação que você já vai ajustar, pode ser um convite de uma amiga que te fez para você começar a ir treinar com ela. Olha que bacana. Então, aí é o lado favorável. O lado da resistência é aquele de eu sempre colocar que eu sozinha resolvo, que é só uma fase que eu estou atravessando, que a hora que eu quiser eu emagreço, ou aquelas justificativas básicas que costumamos ouvir, de a pessoa falar, não, você acha que eu tô gordo, que eu tô com uns quilos a mais? Mas vai ver minhas taxas, a minha saúde está ok, está em dia. Ou seja, tem uma negativa acontecendo. E a pessoa, sem perceber, ela quer justificar o erro. Ela quer justificar que está ok, sendo que não está. E outra característica dessa recusa é quando, de forma irresponsável, eu continuo tendo os mesmos hábitos e sem tomar nenhuma atitude. Às vezes é comum a pessoa ter o diagnóstico de diabetes e é comum você vê-lo. Eu tenho casos de amigas que me relataram isso. O marido se viu diabético, ele foi na padaria, comprou a primeira caixa de leite condensado e se escondeu para tomar de uma vez aquela caixa de leite condensado, que era para não ter que dar satisfação para ninguém. E ali só aumentando o problema dele. Outra hora ele foi na padaria e comprou aquele pão de queijo, que aparentemente cheiroso que está lá, mas se você não sabe, eu que conheço de perto esse universo, porque eu já trabalhei nesse ramo, eu quero te dizer que por trás daquele pão de queijo não tem queijo, que seria benéfico até ter uma proteína boa para você, mas ali tem corantes e ali tem simplesmente saborizantes, essência de queijo. E o pior, margarina ali dentro, que vai ter a capacidade de entupir as suas artérias. Então, voltando aqui, se você faz a recusa, você está nesse universo também para cá. Outra forma de você ter a recusa de buscar essa ajuda é quando você passa a comprar tudo que for de engordativo, de industrializado e encher a sua geladeira, encher a sua despensa e você falar, não, só hoje, não vai engordar não, não faz mal não. Então, essa palavrinha do só hoje, ela é um verdadeiro vilão para o nosso emagrecimento. E daí, dentre isso aqui que estamos discutindo,
Tem a forma de você resolver o problema, que é abraçando as oportunidades que chegam de melhora, como a forma de você reforçar esse problema, que é enquanto você recusar a olhar de perto para ele e falar, peraí, você está me dominando até agora, mas a partir de hoje eu decido que isso está me matando, que eu posso sim ter o controle da minha vida. E talvez você esteja achando difícil começar, eu posso aqui te trazer, te deixar, digamos, mais animada, mais animado, que não está difícil não. Tem um caminho rápido para você já começar a buscar essa melhora sua. O primeiro caminho, a primeira medida é você ter a consciência de que de fato já não dá para permanecer do jeito que está, e em seguida você já vai ajustando os seus hábitos. Você pode fazer a opção aí, digamos, se você tem um pequeno quintal, ao invés de você comprar seus legumes e verduras lá na feira ou lá nos lugares que você está adaptado, você pode fazer seus canteirinhos lá. Outra hora, você pode fazer jardineiras e plantar ali algumas ervas, verduras na sua varanda do seu apartamento. E você vai poder ter o controle sobre aquele alimento que você vai ingerir, que você sabe de que jeito que ele foi plantado, que não houve grandes manipulações. Mas, ok, se você não tem condição nenhuma de fazer isso, você pode continuar comprando onde você compra, mas aí agora você vai ter um olhar diferente na hora de higienizar esses alimentos. Tem um processo adequado para fazer ali na higienização. Que se você não sabe, verdura, legumes, frutas, eles vêm muitas vezes, mesmo os orgânicos, eles vêm cheios de coliformes fecais, cheios de bactérias e diversos micro-organismos que, hora que cair no nosso organismo, pode promover um estrago grande. Então, tem uma forma melhor de nós garantirmos essa higienização. De que jeito? É uma dica que eu trago aqui para você. Muitos de nós achamos que basta um vinagre na água que já resolveu. Não. Eu vou trazer aqui um exemplo básico que aconteceu comigo. Num determinado momento da minha vida, eu fui fazer um check-up no gastro e lá eu descobri que eu estava com a bactéria altamente potente e que ela era oriunda desses legumes e verduras. Então teve que entrar com uma carga maciça de antibióticos. E claro que não é interessante nós ficarmos pondo medicamentos aí para dentro, né? O que eu puder ficar livre, o máximo é melhor. E ali aquele médico que virou um amigo para mim, que num determinado momento, quem sabe até eu consiga trazê-lo aqui para uma entrevista, ele me explicou a forma certa de lavar esses alimentos. E como que você vai fazer? É simples. Você vai liberar a pia da sua casa, tirar tudo da frente, vasilha, escorredor de prato, o que tiver ali. Você vai colocar essas verduras e legumes dentro da pia, ali em água corrente, a torneira aberta, caindo a água ali. Você vai pegar uma bacia maior, colocar a metade de água nessa bacia, digamos, para cada 2,5 litros de água, você vai adicionar uma colher de sopa de água sanitária ou água oxigenada 10 volumes. Você vai escolher aí um deles. Não precisa achar estranho. Você deve pensar, a Tereza está falando das intoxicações que podem travar o meu emagrecimento, e aqui ela está me sugerindo um produto que pode me intoxicar. Calma, você vai entender. Você vai lavar aquilo ali em água corrente, passou pela torneira com água, vai colocando naquela bacia. Você vai esperar, feito isso, você vai esperar
10 minutinhos ali de molho nessa água sanitária. Lembrando que as verduras, os legumes e frutas que você vai consumir com casca, ou que você vai descascar, eles também precisam passar por esse processo. Então, tudo que tiver casca, primeiro você vai eleger uma bucha de lavar vasilha, você vai eleger essa bucha, deixá-la própria só para essa hora, não vai misturar com as outras coisas da sua casa. Você vai utilizar essa bucha com um pouquinho de detergente, esfrega a casca desses legumes e frutas, e aí passa pela torneira, vem para essa água sanitária do mesmo jeito. 10 minutos, você vai dar uma boa esfregada ali naquela pia novamente, vai evitar despejar esses alimentos dentro da pia. Você vai apoiar com a outra bacia dentro da pia e você vai transferir aquele volume que estava de molho na água sanitária ou na água oxigenada, você vai voltar para passar para aquela outra bacia limpa, vai enxaguar com bastante água e daí você vai fazer uma outra, vai deixar de molho novamente mais 15 minutos, essa folha, esse legume, essa fruta que passou pela água sanitária, vai ser lavada aqui novamente na água corrente e numa outra bacia ali, só com a água pura, você vai deixar mais 15 minutos de molho, que é para retirar o excesso que porventura ficou ali nas folhas ou naqueles legumes e verduras que não saiu ali debaixo da torneira. Você vai deixar, feito isso, basta aí você escorrer bem aquela água, passar por uma centrífuga, se você tiver um escorredor de legumes, e aí você já vai poder acondicionar, depois de bem sequinho, você vai acondicionar em plásticos as porções que você vai precisar consumir ao longo da semana ou de alguns dias. Fica muito mais prático e você vai garantir ali, fantástico, uma melhora já acontecendo para o seu emagrecimento. Você vai poder ingerir esses alimentos já totalmente limpos, sem preocupar se ele está contaminado lá fora da forma que ele veio. E fica aqui eu peço a sua atenção aqui agora. Você que quer as coisas mais práticas, muitas vezes você compra salada lavada lá do mercado. Você já compra aqueles produtos que foram cortados na bandeja lá no mercado. Fique de olho aqui agora. Você não sabe de que jeito foi lavado. Não está em condição de você consumir. Então, todo cuidado nessa hora, que a sua saúde agradece. Então, vale aqui essas dicas que eu te trago para que você possa ir experimentando e adequando esse ambiente, para que o ambiente da sua casa seja emagrecedor. Então, um primeiro passo é esse. O outro passo, que você procure ir para o mercado, evite ir com fome. Coma algo nutritivo antes de ir, para que você não seja fisgado lá naquelas provinhas que são oferecidas, nas possibilidades engordativas que chegam lá. E nós já temos estudos mostrando que as maiores escolhas que fazemos de compra sem lista lá no supermercado. Nós temos até já um vídeo aqui no Que Eu Seja Leve falando disso, que boa parte das escolhas alimentares que nós fazemos na hora da compra é lá dentro no supermercado, sem ter uma lista prévia. Então, quando você se coloca nesse caminho do emagrecimento, você reduz os seus gastos com alimentos, que você vai comprar, os seus alimentos são mais em conta, mais baratos, e você vai aderir um novo estilo, porque está pondo qualidade para a sua saúde e, logicamente, qualidade de vida no todo.
Então tem alguns ajustes a serem feitos. Uma outra forma que você pode fazer, não espere ficar com muita fome para ingerir seus alimentos, fazer suas refeições. Procure comer na hora que vier a fome. Não espere períodos longos. Uma outra forma, não fique sem comer longos períodos, com o organismo em repouso, achando que vai emagrecer. Não, emagrecer não é sem comer. Você tem condições sim de emagrecer comendo. E olha, comendo o que gosta. Se você agradou ouvir isso, vai acompanhando aqui ao longo das nossas conversas, que você vai entender o que eu estou te dizendo. E nesse desfecho aqui, eu quero te deixar à vontade para trazer as suas dúvidas no momento que eu publicar aqui a nossa conversa, ou que me chame lá no direct, ou que você me sugira alguns conteúdos para trazer. É uma alegria sempre partilhar um pouco desse universo. E fica aqui o meu agradecimento pela sua presença nesse bate-papo, e que você possa estar aqui novamente amanhã, nesse mesmo bate-rebate ao meio-dia, quando acontece o nosso almoço de forma estratégica, emagrecedora. Um beijo no seu coração, fique bem, fique em paz.